Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um áudio do dia. Eu venho trazer uma palavra que vai nos mostrar acerca da obediência. Como é prioridade obedecer a Deus, mas obedecer do jeito de Deus, não do nosso jeito. Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês em Lucas 9, versículo a partir do 57, quando Jesus ali vai falar com algumas pessoas que queriam o seguir. Prestem bastante atenção. Diz assim: quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para o outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Amém? Então, a palavra por si só, ela já mostra o que é prioridade para Deus. Prioridade para Deus é o reino e a justiça. Mas nós precisamos sim aprender algo sobre como priorizar esse reino e essa justiça. E tudo isso bate na questão da obediência. Essa semana, eu tomei conhecimento de uma frase que o Ron Kenoly disse. Ele disse o seguinte: obediência atrasada é igual a desobediência. O que isso quer dizer? Quer dizer que se Deus ele mandou você fazer algo, isso é para agora, é para já. Não é para você fazer depois. Não é para você colocar outras coisas na frente disso. É para já. Porque se Deus quisesse que você fizesse o que Ele mandou, Ele não falaria para você hoje. Ele falaria para você quando desse para você fazer. Porém, se Ele disse para você fazer hoje, é porque é para você fazer hoje. Então, se hoje você recebeu uma direção de Deus, você não pode dizer: quando o meu casamento for restaurado, eu vou trabalhar melhor na igreja. Quando o meu casamento for restaurado, eu e meu marido, nós vamos servir na obra. Não, você começa a fazer isso agora. Enquanto tudo está virado de cabeça para baixo e você tem mais tempo para o Senhor. Não deixe para fazer depois. Não deixe para fazer quando você tiver um tempo vago. Muitos dos irmãos, depois que separaram, foram fazer faculdade, sendo que e o reino de Deus? E a justiça? Você está sempre colocando as suas prioridades na frente da prioridade maior, que é pregar o Evangelho, que é servir ao Senhor Jesus Cristo. Então pode ser que quando você queira fazer a obra, já não precise mais. Por quê? Porque Deus pode ter colocado outra pessoa
no teu lugar para fazer. Então, busque o direcionamento. Se você for olhar os homens que a Bíblia relata que serviram ao Senhor, que hoje dão um grande testemunho para nós, eles obedeceram imediatamente. Abraão, Deus pediu para ele dar Isaac. Ele não esperou. Senhor, deixa o Isaac fazer 18 anos. Não. A Bíblia diz que ele dormiu e no outro dia ele acordou o mais cedo possível e foi lá fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Então, se colocar as nossas coisas na frente do Senhor o agradasse, Jesus não teria falado isso para essas pessoas. Imagina você virar para Jesus e falar: Jesus, virar para o teu pastor. Seu pastor fala: vamos evangelizar. Você fala: não, hoje é enterro do meu pai, eu vou lá enterrar o meu pai. Aí o seu pastor vira para você e fala assim: não, deixa os mortos enterrar os mortos. O que você ia falar? Não, é meu pai, é minha prioridade. Mas Jesus colocou isso como condição. Ou então, se você virasse para o seu líder ou para o seu pastor e falasse assim: não, deixa eu antes eu ir lá despedir da minha família. Aí seu pastor virava assim: não, você não pode, porque você já colocou a mão no arado. Se você olhar para trás agora, você não entra no reino de Deus. Infelizmente, a igreja moderna distorceu a palavra de Deus e se colocou colocou a família numa posição que não é dela. Eu sempre ouvi dizer que a ordem é Deus, a família e depois a igreja, porque é a família que compõe a igreja. Não, a igreja não depende da família para ser composta. Isso é a maior heresia que tem, porque Jesus não tinha família e ele era igreja. O apóstolo Paulo não tinha família e ele era igreja. Eu sempre falo para meus alunos, muitos no começo me contestavam, hoje eles já entendem. Eu sempre digo que é primeiro Deus, depois a obra dele, que é a igreja, e a família por último. A família é importante, mas ela não é prioridade para o reino de Deus. A família ela só vai ser uma prioridade para o reino de Deus se ela estiver alinhada com a igreja na obra de Deus. Se ela não tiver, ela não tem importância nenhuma. Jesus é que falou isso. Não, você não vai enterrar seu pai, não. Se você quiser me seguir, deixa que os mortos o enterrem. Ou seja, quem são os mortos que Jesus falou? As pessoas que não servem Jesus, pessoas que estão mortas espiritualmente. A sua prioridade é fazer a obra e a vontade de Deus. Então pense nisso. Pense nisso. E lembre da frase do Ron Kenoly que eu disse: obediência atrasada é igual a desobediência. Então pense se teu casamento é realmente prioridade, igual os canais de restauração que você segue dizem que é. E você tem que largar tudo para buscar seu marido e sua mulher que ficaram para trás. Eu já digo que não. Eu digo que você tem que largar tudo, inclusive eles para trás, e buscar ao Senhor e ir pregar o Evangelho. Porque você é conhecedor que há salvação. Você é conhecedor de que Cristo salva e leva você para a eternidade. Se você não prega isso, você está sendo um irresponsável. Você está sendo responsável por muitas pessoas talvez irem para o inferno por você não divulgar isso. Então pense bem, entregue seu casamento nas mãos do Senhor. Se for da vontade dele, ele vai restaurar. Se não for, não adianta você ir atrás. Você pode ir atrás, seu marido vai voltar, daqui a pouco vai embora de novo. Por quê? Porque não é a vontade de Deus. Não adianta. Busque a vontade do Senhor e deixa Deus fazer a obra.
Enquanto isso, não atrase na obediência, não demore a obedecer. Porque o atraso na desobediência é igual, o atraso na obediência, o atraso em obedecer é igual a desobedecer. E aquela frase que eu digo que o meu pastor sempre dizia, né? Quem demora a obedecer, demora a crescer espiritualmente. Isso é uma grande verdade. Eu sou Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia. Que Deus possa abrir a mente, o coração e a visão espiritual dos irmãos como abriu para mim em relação ao reino de Deus. Que Deus abençoe os irmãos.